Nos anos 2000, uma criança chamou bastante a atenção. Recebeu muitos elogios, mas também muitas críticas. Eu acredito até que mais críticas do que elogios. O nome dele? Richard Sandrak. Ele ficou conhecido como Pequeno Hércules por conta do seu físico extremamente diferenciado para a sua idade. Ele ficou muito famoso, porém levantou uma grande polêmica na época, ainda mais naquele tempo em que não se falava tanto de musculação, de bodybuilding, como se fala hoje. Outros tempos, senhores, outros tempos. As pessoas simplesmente ficavam escandalizadas ao ver um garoto de 12 anos com aquela aparência. Bom, mais de 2 décadas se passaram e o Richard, que parecia ter um futuro enorme no fisiculturismo, acabou indo para um caminho totalmente diferente. Ele ficou irreconhecível. O que aconteceu com ele para ter perdido todo aquele corpo que ele tinha quando criança? Como que ele está hoje? É o que a gente vai conferir nesse vídeo. Eu sou o Marcelo Milos e depois da vinheta eu te conto. Já pensou você ficar famoso no mundo inteiro com apenas 12 anos de idade? Pura e simplesmente porque você é considerado a criança mais shapeada do mundo. Pois é, isso aconteceu com o jovem Richard Sandrak, ucraniano, que surgiu na mídia lá para o início dos anos 2000 e foi uma sensação, né? Também não é sempre que a gente encontra uma criança com esse porte físico, ainda mais na época onde a musculação não era tão aclamada como nos dias de hoje, e ver uma criança praticando musculação era até polêmico. Foi assim que o jovem recebeu o honroso apelido de Pequeno Hércules e parecia que estava surgindo uma grande estrela, não só para o fisiculturismo, como também para o show business em geral. O jovem Richard, desde muito antes dos 12 anos, ele já fazia apresentações em campeonatos de bodybuilding como um convidado especial e já era conhecido por parte do público, participando de diversos programas de TV, incluindo no Japão. O moleque era realmente um fenômeno. Rich nasceu em 15 de abril de 92, num pequeno vilarejo da Ucrânia, e essa sua caminhada fitness da juventude foi influenciada pelos pais, que sempre o apoiaram nesse estilo de vida. Na verdade, eu acho que ele praticamente foi obrigado mesmo a seguir por esse caminho. O filho do campeão mundial de artes marciais, Pavel Sandrak, e da estrela da aeróbica, Alena Sandrak, surpreendeu todo mundo aí pela primeira vez em 2000, quando começou a aparecer em programas com o seu físico único. Durante a sua infância, o Richard seguiu um regime rigoroso de exercícios, porque ele queria participar, dos treinos do seu pai, que envolviam ali fazer cerca de 600 flexões e abdominais por dia. Fazia também cerca de 300 agachamentos, então assim, quase que um Saitama, né? Bom, o que agora nos faz compreender então por que ele era trincado daquele jeito, né? Fato foi que o mundo ficou impressionado depois que viu aquele garoto, a apresentação daquele garoto musculoso que ostentava os famosos tanquinhos, 8 packs. 8 packs para ser mais exato aí, coisa que muita gente sonha em ter, né? Bom, bem como uma definição impressionante, nos seus braços e pernas. Foi um pouco mais à frente aí que ele ganhou o apelido de Pequeno Hércules, pois era capaz de levantar incríveis 95 quilos no supino nesse ponto de sua vida, o que é impressionante, né? Tem marmanjo que está no auge aí que não consegue pegar metade disso. Poucos anos depois, Richard já foi coroado como o menino mais forte do mundo. Será que é 95 kg mesmo? Ou é 95 libras? 95 libras talvez seja menos. 95 kg realmente é impressionante se é tudo isso mesmo. Então, bom, editor, dá uma conferida pra mim só se tá certo isso aí. Se tiver errado, você só dá uma corrigida pra mim, por favor, porque eu, sinceramente, não tô acreditando que ele levantava 95 quilos. Bom, pouco tempo depois, o Richard ele foi coroado então como o menino mais forte do mundo e ficou ainda mais musculoso ao entrar na juventude. Quando era adolescente, ele conseguia levantar até 3 vezes o seu próprio peso corporal, enquanto usava a sua flexibilidade para se tornar um mestre no karatê. Como resultado do seu treinamento intenso, foi relatado que o jovem levantador de peso possuía apenas 1% de gordura corporal, o que é perigosamente baixo. Mas, sinceramente, eu acredito
acredito que eles deram uma exagerada, né? Enfim, mídia e tal, vocês sabem como é que é, né? Mas não tira ali o mérito do garoto, que o físico dele era realmente impressionante. O Richard chamava tanta atenção que fizeram um documentário sobre a vida do garoto chamado de The World's Strongest Boy. E foi aí que as pauladas começaram a vir de todos os lados para cima da sua família. Depois que o documentário sobre o jovem foi lançado, os seus pais perceberam ali muitas críticas, né, com muitos dizendo que era cruel, que era antiético colocar ali um regime de treinamento tão ferrenho durante tanto tempo para apenas uma criança. Na época, alguns profissionais médicos disseram que uma criança da idade de Richard não seria nem capaz de produzir testosterona o suficiente para atingir aquele tamanho, aquele físico, e sugeriram até que o menino poderia estar usando esteroides. Vale dizer que tudo isso não passou de um boato e a mãe de Richard sempre negou essas alegações. Pois bem, né, apesar disso, o Sandrak continuava a viajar pelo país para participar de competições, promoções e produtos nutricionais ali, sessões de foto para várias revistas, enfim, um sucesso total, né? Além de continuar aparecendo em diversos programas de TV, diversos programas de rádio, porém, conforme ele foi ficando mais velho e a sua carreira ali foi gradualmente decaindo, o Richard já não podia mais sustentar a sua fama de menino mais forte do mundo e tal, porque o físico dele começou a ficar para trás, né? Não acompanhou a evolução dele. Conforme ele ia ganhando idade, tinha que dar então também um salto no seu físico, na sua personalidade, né? Mais carisma, enfim, tudo que a gente sabe aí que a mídia adora, né? Coisa que nunca aconteceu. Fora isso, então, ainda teve que ver o seu pai sendo preso nesse meio tempo aí, né, por conta de agressões à sua mãe. Olha que pesado. Apesar de tudo, ele ainda conseguiu ter a sua estreia em Hollywood no filme Little Hercules, em 3D de 2009. Mas esse filme parece que foi o último suspiro de popularidade do jovem nascido aí na Ucrânia. Depois disso, o Richard sumiu do mapa para a grande mídia e só foi reaparecer em 2015. E olha, foi um choque para muita gente. Richard hoje. Vamos primeiro falar dessa sua reaparição pública que chocou a galera. Em 2015, ele concedeu uma entrevista à Inside Edition. O pequeno Hércules estava bem diferente. Na entrevista, Richard disse que nem treinava musculação mais. Aquela criança que amava treinar passou a achar aquele estilo de vida simplesmente chato. Mas por um motivo, tudo isso por conta da prisão do seu pai. Foi a partir daí que ele foi perdendo a vontade de treinar até finalmente parar de vez. Apesar de praticamente ter abandonado seu primeiro amor, o ex-pequeno Hércules diz que tem orgulho do seu passado maromba e que ele não se arrepende de nada que fez. Ele também não abandonou totalmente os exercícios físicos, ele só foi para outras áreas, a gente pode dizer assim, né? Talvez mais cardiovasculares, né? Assim como andar de skate, por exemplo. Ainda em 2015, na entrevista, ele revelou que o seu emprego dos sonhos seria se tornar um engenheiro da NASA, dizendo que não havia razão para que o seu sonho não se tornasse realidade. Bom, hoje o que se sabe é que o Sandrak tem 32 anos e acredita-se que ele ainda esteja trabalhando como dublê no show Waterworld do Universal Studios de Hollywood, coisa que ele já fazia há quase 10 anos. Eu não consegui achar Instagram dele ou qualquer outra rede social para ter mais certeza disso. Mas aí, será que o pequeno Hércules conseguiu realizar o sonho de entrar para a NASA? Comenta aqui a sua opinião. Lembrando que a gente tem vídeo todos os dias no canal. Me segue no Instagram, @MarceloMilos, para me dar a sua sugestão de vídeo. Até o próximo. Tchau.